Ei pessoal, hoje à noite você acorda com um som seco de passos na poeira. O dia ainda nem clareou direito, mas o Velho Oeste não espera ninguém dormir até tarde. Você abre os olhos e já entende. Aqui, sobreviver é uma corrida constante, e a caça por recompensas faz parte do ar que você respira. Há cartazes colados em postes tortos, rostos riscados a carvão, valores escritos em letras grandes, números que parecem prometer fortuna, mas cheiram a perigo. Você provavelmente não sobreviveria muito tempo a isso, e essa é a parte curiosamente irônica. Então, antes de você se ajeitar melhor na cama ou no sofá, reserve um segundo para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. Aproveita também para comentar de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele ruído suave de fundo, e vamos entrar devagar na jornada desta noite juntos. Você se levanta e sente o chão frio, áspero, quase hostil. No Velho Oeste, a ideia de lei existe, mas é frágil, distante, muitas vezes escrita mais em cartazes do que em tribunais. A caça por recompensas nasce exatamente dessa ausência. Onde o xerife não alcança, o dinheiro tenta resolver. E você está no meio disso. Você caminha pela rua principal da cidade, que ainda está meio vazia. Um salão abre as portas cedo demais, como se nunca tivesse fechado. O cheiro de bebida velha, suor e madeira seca se mistura ao ar. Lá dentro, alguém comenta sobre um homem procurado, acusado de roubo, talvez assassinato, talvez apenas de estar no lugar errado na hora errada. No Velho Oeste, essas coisas se confundem. Um fato amplamente conhecido é que muitos caçadores de recompensa não eram oficiais da lei, eram civis armados, motivados por dinheiro, vingança ou simples fama. Você percebe que isso torna tudo ainda mais instável. Você observa os cartazes com mais atenção. Alguns rostos são claramente desenhados às pressas, quase caricaturas. Outros parecem assustadoramente reais, como se o artista tivesse conhecido bem demais aquela pessoa. Há recompensas pequenas e outras enormes, e você entende rapidamente que valores altos quase sempre significam histórias sangrentas. E aqui vai aquela informação marginal que pouca gente comenta. Em muitos casos, a recompensa só era paga se o procurado fosse entregue morto. Vivo ou morto não era apenas uma frase dramática, era uma instrução prática. Você ajusta o chapéu e pensa que isso transforma a caça em algo ainda mais brutal. Não há incentivo real para prender, dialogar ou poupar. A lógica é simples: morto não foge, não mente, não dá trabalho. E você sente um arrepio ao perceber como essa mentalidade molda as pessoas ao seu redor. Até você, se ficar tempo demais aqui, começa a pensar assim. Enquanto anda, você cruza com outro caçador de recompensas. Ele te olha rápido, avaliando. Não há camaradagem automática. Na verdade, há desconfiança. Vocês podem estar atrás do mesmo homem, e isso significa concorrência. Em alguns casos reais, caçadores acabavam se enfrentando entre si, disputando quem chegaria primeiro ao prêmio. Você sorri de canto, pensando que nem os jogos online modernos conseguem reproduzir esse nível de tensão constante. O sol começa a subir, e com ele surgem mais pessoas. Um comerciante varre a calçada, fingindo normalidade. Uma mulher fecha a janela rápido demais ao ver os cartazes. Você entende que, no Velho Oeste, quase todo mundo conhece alguém que está sendo caçado, ou que já foi. A linha entre cidadão comum e foragido é fina. Às vezes, ela depende apenas de uma briga de bar ou de um cavalo roubado por engano. Você ouve histórias contraditórias sobre o mesmo homem procurado. Um diz que ele é um assassino frio. Outro garante que ele só reagiu a uma emboscada. Essas versões coexistem sem nunca se resolver. E isso é importante. A caça por recompensas não exige verdade absoluta, apenas um corpo ou uma captura. Você percebe como isso cria um ambiente onde boatos têm tanto peso quanto fatos. Há também um detalhe curioso, quase esquecido. Alguns caçadores mantinham cadernos pessoais, anotando nomes, rotas, hábitos e até superstições sobre seus alvos. Não era só investigação, era quase um ritual. Saber onde alguém dormia, o que bebia, em que lua costumava se mover. Você imagina isso como uma mistura estranha de detetive, caçador e jogador supersticioso, confiando tanto na sorte quanto na pólvora. Você para diante do escritório do xerife. A estrela na porta está torta, a madeira gasta.
Ele aceita a ajuda dos caçadores porque não tem escolha. O território é grande demais, os recursos são poucos, e o medo se espalha rápido. Aqui, a ordem é improvisada dia após dia. Você sente que está pisando em um sistema que funciona mais por pressão do que por justiça. Enquanto se afasta, fica claro que esta loucura da caça por recompensas não é um detalhe do Velho Oeste, é o motor. Ela move homens para o deserto, para as montanhas, para cidades fantasmas. Ela transforma estranhos em predadores silenciosos. E você, mesmo só observando por enquanto, já sente o peso disso nos ombros. Você respira fundo e continua andando, sabendo que isso é apenas o começo. O Velho Oeste ainda vai mostrar como a busca por dinheiro, fama e sobrevivência pode distorcer tudo ao redor. Mas por agora, você apenas caminha, deixando o som dos passos na poeira embalar sua mente, enquanto a noite, ou o que resta dela, começa a se dissolver lentamente. Você sai da poeira da rua principal e entra mentalmente no sistema que sustenta toda aquela loucura. O papel colado no poste, a tinta já borrada pelo sol, prometendo dinheiro em troca de um nome. No Velho Oeste, a recompensa é mais do que um incentivo, é uma sentença informal. Você percebe que esses cartazes não são apenas avisos, são convites ao caos. Um rosto mal desenhado, um apelido, às vezes nem isso. Ainda assim, bastava para transformar qualquer homem em presa. Você caminha como se estivesse lendo esses cartazes um por um. Vivo ou morto. A frase parece simples, quase prática. Mas, na prática, ela dá permissão para o pior. Quando o pagamento é o mesmo, vivo ou morto, você entende rapidamente qual opção dá menos trabalho. Trazer um corpo não exige comida, água, nem vigilância à noite. É mais leve, mais silencioso. E, para muitos caçadores de recompensa, isso fazia toda a diferença. Você começa a notar quem observa os cartazes com atenção demais. Homens encostados em pilares, chapéus puxados para baixo, avaliando não o crime, mas o valor. Aqui, justiça não é moral, é matemática. Quantos dias de viagem? Quantas balas podem ser gastas? Quanto vale o risco? Você imagina sua própria vida reduzida a um número rabiscado em papel barato, balançando ao vento. Há um fato histórico amplamente conhecido que ecoa nessa paisagem. Após a Guerra Civil Americana, o sistema de aplicação da lei era escasso e irregular em vastas regiões do Oeste. Xerifes cuidavam de territórios enormes, mal pagos, frequentemente sozinhos. As recompensas surgiam como solução improvisada. Na teoria, ajudariam a manter a ordem. Na prática, criaram um mercado paralelo de violência. Você entra em uma taverna abafada, onde o cheiro de álcool barato e suor antigo gruda na pele. Conversas baixas circulam sobre alvos recentes. Nomes trocados como cartas de baralho. Alguém mente. Alguém exagera. Alguém decide ir atrás de alguém que talvez nem seja culpado. Você percebe como a informação é frágil, e como isso nunca impediu ninguém de sacar uma arma. Há uma curiosidade marginal que torna tudo ainda mais inquietante. Não era incomum que pessoas inocentes fossem mortas apenas por se parecerem vagamente com o retrato do cartaz. Um nariz semelhante, uma barba parecida, a cor errada de um casaco. Em um mundo sem documentos confiáveis, sua identidade podia ser uma armadilha. Você poderia acordar uma manhã como você mesmo, e morrer à noite como outra pessoa. Você sente o peso psicológico disso. Dormir sabendo que alguém, em algum lugar, pode estar calculando se você vale mais vivo ou morto. E não precisa ser criminoso famoso. Às vezes, bastava uma briga, uma acusação mal contada, um erro no lugar errado. O cartaz não precisava ser justo. Precisava apenas existir. Enquanto o barulho da taverna continua, você percebe algo quase cômico, se não fosse tão sombrio. Alguns caçadores discutem ética. Dizem preferir capturar vivos. Dizem ter regras. É quase como alguém dizendo que só come doces aos finais de semana, enquanto segura um saco de açúcar. Você sorri por dentro, porque sabe, quando o dinheiro aperta, as regras ficam flexíveis. Você sai novamente para a rua, o sol já mais baixo, esticando sombras longas. Crianças correm entre os adultos, alheias ao fato de que aqueles homens armados são profissionais da perseguição. Para elas, são só figuras comuns. Para você, agora, cada uma carrega uma ameaça silenciosa. Quem está ali para comprar mantimentos,
E quem está ali para caçar gente? Há ainda confusão entre lei e interesse pessoal. Muitos caçadores de recompensa também eram ex-criminosos. Alguns alternavam os papéis conforme a oportunidade. Hoje, caçador. Amanhã, fugitivo. O Oeste não separava bem essas categorias. Você percebe que o sistema se alimentava dessa ambiguidade. Ninguém era totalmente herói, ninguém totalmente vilão. Em meio a isso tudo, surge a frase que ecoa até hoje nos estudos sobre o período. Historiadores ainda discutem se o sistema de recompensas ajudou a estabilizar regiões violentas ou se apenas institucionalizou a vingança privada. Caminhando por essa cidade imaginária, você sente que a resposta depende do ponto de vista e, principalmente, de quem sobreviveu para contar a história. O vento levanta poeira novamente, cobrindo os cartazes mais antigos. Alguns nomes já não importam. Outros ainda brilham como promessa. Você percebe que, aqui, a vida humana tem prazo de validade emocional. Enquanto o cartaz está limpo, o interesse existe. Quando desbota, a memória some. É um sistema cruelmente eficiente em esquecer. Você respira fundo. A noite começa a cair, e com ela vem decisões apressadas, álcool demais e gatilhos sensíveis. Você entende, agora, que a loucura da caça por recompensas não era apenas sobre dinheiro. Era sobre dar forma ao medo, canalizar a violência e chamar isso de ordem. E enquanto você caminha lentamente, deixando o barulho para trás, sente que está apenas começando a entender o quão instável era viver onde a justiça tinha preço fixo. Você caminha pela rua principal da cidade e seus olhos são puxados, quase sem querer, para a parede do salão. Ela está coberta de papéis amarelados, alguns rasgados, outros sobrepostos como escamas. São os cartazes de Procura-se. Rostos desenhados às pressas, descrições vagas, valores escritos em letras grandes. É aqui que você entende que, no Velho Oeste, a caça humana virou um tipo de economia paralela. Você não está olhando anúncios. Está olhando convites para a violência, com bônus em dinheiro. Você se aproxima e lê os detalhes. Vivo ou morto. Essa pequena frase muda tudo. Ela transforma pessoas em alvos e julgamentos em decisões instantâneas. Um fato amplamente conhecido é que muitos xerifes e territórios não tinham recursos para manter forças policiais permanentes, então as recompensas serviam como terceirização da lei. Na prática, você percebe que isso abre espaço para todo tipo de abuso. Se alguém se parece com o desenho, já é suspeito o suficiente. Se resiste, pior ainda. Você nota como os retratos raramente são fiéis. Narizes exagerados, olhos duros, barba mal desenhada. Às vezes o cartaz descreve alguém como alto, baixo, perigoso e mau caráter, como se isso ajudasse de verdade. É quase cômico, se não fosse mortal. Você imagina alguém hoje sendo procurado com a descrição meio estranho, cara de poucos amigos. Justiça nível bilhete de geladeira. Os valores variam bastante. Alguns oferecem poucas dezenas de dólares, outros prometem fortunas. E você aprende que esses números nem sempre refletem o crime, mas o incômodo político. Um ladrão de cavalos local pode valer pouco, enquanto alguém que afrontou um banco poderoso ou uma companhia ferroviária pode render uma pequena fortuna. A recompensa não mede culpa, mede inconveniência. Você começa a perceber que caçadores de recompensa não eram exatamente heróis solitários e carismáticos. Muitos eram homens cansados, endividados, vivendo na fronteira da legalidade. Eles seguiam rastros, interrogavam à força e, às vezes, entregavam a pessoa errada. Uma curiosidade marginal da época é que não era incomum um mesmo indivíduo ser capturado mais de uma vez por pessoas diferentes, porque os registros eram confusos e a comunicação, lenta. Sim, dava para ser preso duplicado. Nem o Wi-Fi falhava tanto. Você observa também que esses cartazes criavam paranoia. Pessoas comuns evitavam estranhos. Um viajante cansado podia ser confundido com um foragido apenas por estar no lugar errado. Você sente isso no ar. Conversas interrompidas quando você passa, olhares avaliando seu rosto, sua postura. No Velho Oeste, parecer culpado podia ser tão perigoso quanto ser. Há também o detalhe de quem colocava os cartazes. Nem sempre era o Estado. Empresas privadas, famílias ricas e até grupos de vingança local financiavam recompensas. Isso significa que a lei podia ser pessoal, emocional e nada imparcial.
Historiadores ainda discutem se o sistema de recompensas ajudou mais a manter a ordem ou a espalhar ainda mais violência nas regiões de fronteira. Para você, andando por essa rua empoeirada, a resposta parece desconfortavelmente óbvia. Você entra no salão para escapar do sol e percebe que ali dentro o assunto é o mesmo. Homens discutem valores, rotas de fuga, quem viu quem. É quase um mercado. Alguém comenta que determinado fora da lei vale mais morto. Outro ri. Você pensa que, nesse ambiente, a vida humana virou cotação. Tipo bolsa de valores, só que com chapéu e revólver. Há um momento em que você se pergunta se alguém já colocou seu rosto em um cartaz sem você saber. No Oeste, isso não era impossível. Um nome parecido, um boato mal interpretado, e pronto. Você vira lucro potencial. Dormir sabendo disso deve ter sido, reconfortante não é a palavra certa. Talvez resignado. Você termina sua bebida e volta para a rua. Os cartazes continuam lá, imóveis, esperando. Eles não gritam, não perseguem. Apenas existem. E talvez isso seja o mais assustador. A ideia de que sua vida pode ser reduzida a um pedaço de papel, um desenho torto e um número escrito em tinta grossa. Você respira fundo, ajeita o chapéu e segue em frente, sentindo que cada passo agora tem peso. No Velho Oeste, a recompensa não era só dinheiro. Era o preço silencioso de viver em um lugar onde a justiça andava armada, cansada e sempre à procura do próximo nome para colar na parede. Você percebe que a caça por recompensas não é apenas um trabalho, é um estado permanente de alerta. No Velho Oeste, cada rosto desconhecido carrega uma possibilidade, ou alguém que pode te matar, ou alguém que vale dinheiro morto ou vivo. E, na maioria das vezes, você não tem tempo suficiente para descobrir qual das duas opções é verdadeira. Você entra em uma pequena cidade poeirenta, dessas que parecem existir só porque alguém decidiu parar ali com um martelo e algumas tábuas. O primeiro som que te recebe é o rangido de uma placa pendurada torta, anunciando o salão. O segundo é o silêncio pesado das pessoas que param de falar assim que percebem sua presença. Isso acontece porque você carrega sinais claros do seu ofício. O revólver gasto, o coldre marcado, a postura de quem dorme pouco e confia menos ainda. Na parede externa do escritório do xerife, há vários cartazes de procura-se. Alguns estão tão desbotados pelo sol que os rostos já não existem mais, apenas sombras humanas com valores escritos abaixo. $100. 200. Às vezes 500, o que no Velho Oeste equivale a uma pequena fortuna. Você entende rapidamente por que tanta gente enlouquece tentando capturar esses homens. Esse dinheiro pode significar comida por meses, armas melhores, ou simplesmente a chance de parar de fugir da própria miséria. O problema é que os cartazes mentem. Nem sempre o homem procurado é realmente culpado. Às vezes ele só atravessou a pessoa errada, roubou o cavalo errado ou foi acusado por alguém mais influente. Mas isso pouco importa. No sistema informal do Oeste, a verdade vale menos do que a recompensa. Você aprende cedo que questionar demais não enche o estômago. Você se senta no salão e pede uma bebida que mal pode ser chamada de álcool. O gosto é áspero, quase medicinal. Enquanto bebe, você escuta conversas quebradas, alguém falando de um assalto à diligência, outro mencionando um homem visto perto do rio, um terceiro jurando que reconheceu um rosto de cartaz em uma cidade vizinha. Cada frase pode ser uma pista, ou apenas alguém tentando te usar como arma contra um inimigo pessoal. O mais perigoso é que todo mundo sabe quem você é. Caçadores de recompensa não têm o luxo do anonimato. Se você está atrás de alguém, essa pessoa provavelmente já sabe. O Oeste funciona rápido nesse sentido. Boatos viajam mais depressa que cavalos. Quando você parte para caçar um homem, ele pode já estar preparando uma emboscada, ou pagando outro caçador para te eliminar primeiro. E isso acontece com mais frequência do que você gostaria de admitir. Você lembra que, oficialmente, muitos estados nem reconhecem o caçador de recompensas como figura legal. Ainda assim, xerifes e juízes fazem vista grossa. Eles precisam de você. As prisões são frágeis, os recursos escassos, e manter criminosos vivos custa caro. Trazer alguém morto, embora desconfortável moralmente, é mais simples. E sim, muitas recompensas aceitam isso, mesmo quando dizem de preferência vivo. Você sente o peso psicológico desse sistema. Cada vez que saca a arma, você sabe que não está apenas enfrentando um homem,
mas decidindo se ele verá o próximo amanhecer. Não há júri. Não há defesa adequada. Só você, a poeira e a velocidade do gatilho. É uma carga que corrói lentamente. Alguns caçadores começam a beber demais. Outros ficam paranoicos. Alguns simplesmente desaparecem no deserto, cansados de carregar tantas mortes invisíveis. Você sai do salão e caminha pela rua principal. O sol está baixo, pintando tudo de laranja sujo. Uma criança te observa de longe, curiosa e assustada ao mesmo tempo. Para ela, você não é herói nem vilão, é uma lenda viva, dessas que os adultos mencionam em voz baixa à noite. E você percebe como essa imagem é falsa. Você não se sente lendário. Só cansado. Há ainda um detalhe cruel. Muitos dos homens que você caça começaram exatamente como você. Ex-soldados, fazendeiros falidos, homens empurrados pela necessidade até cruzarem uma linha que não tinha volta. O Velho Oeste não cria monstros por diversão. Ele mói pessoas até que elas se tornem algo perigoso. Quando você monta no cavalo novamente, sente aquela tensão familiar no peito. Talvez hoje você encontre alguém. Talvez amanhã seu rosto esteja em um cartaz parecido com os que você acabou de observar. No Oeste, essa troca é rápida. Às vezes, basta uma escolha errada, uma bala mal colocada, ou confiar na pessoa errada dentro de um salão silencioso demais. Você segue em frente, sabendo que a linha entre caçador e caçado nunca foi tão fina, e que a loucura da recompensa não está só nos cartazes, mas no que ela faz com a mente de quem decide persegui-los. Você percebe que, no Velho Oeste, a caça por recompensas começa a atravessar uma linha invisível. No início, tudo parece simples: um cartaz pregado torto na parede do salão, um nome escrito à mão, um valor tentador logo abaixo. Mas agora você entende que não se trata apenas de capturar alguém. Trata-se de sobreviver em um território onde a lei é frágil e o dinheiro fala mais alto que qualquer moral. Você caminha por uma rua poeirenta e sente os olhares te seguindo. Nem todos são criminosos, nem todos são caçadores, mas quase todo mundo conhece alguém que já foi perseguido ou que saiu em busca de uma recompensa. A tensão é constante. Um fato histórico amplamente conhecido é que, em muitas regiões do Oeste americano, os caçadores de recompensa atuavam sem qualquer supervisão oficial, respondendo apenas ao pagador da recompensa, fosse um xerife, uma companhia ferroviária ou até um banco privado. Você começa a entender o perigo disso. Se o cartaz dizia vivo ou morto, a escolha era simples demais para quem não queria correr riscos. Trazer alguém vivo exigia comida, vigilância, tempo. Trazer morto exigia apenas uma prova. E você percebe que, para muitos, a decisão já estava tomada antes mesmo da cavalgada começar. Em uma mesa de madeira gasta, você vê homens comparando recompensas como se fossem apostas. Um fala de um ladrão de gado, outro de um desertor do exército, outro ainda de alguém que talvez nem fosse culpado de verdade. Historiadores ainda discutem se muitos desses homens perseguidos eram realmente criminosos perigosos ou apenas figuras inconvenientes para grandes interesses econômicos, como fazendeiros ricos ou empresas de terras. Você sente um arrepio ao perceber como a identidade de alguém podia ser reduzida a um pedaço de papel. Nome, descrição vaga, valor. Às vezes nem isso. Há relatos de pessoas presas ou mortas apenas por se parecerem com o homem do cartaz. Uma curiosidade pouco conhecida é que alguns caçadores carregavam mais de um cartaz no alforje, adaptando a história conforme a cidade onde chegavam. A verdade era flexível quando o pagamento era certo. Enquanto você observa, um homem entra no salão com um saco pesado jogado sobre o balcão. O silêncio se espalha. Ninguém pergunta o que há ali dentro. Todos sabem. O som metálico das moedas sendo contadas ecoa mais alto do que qualquer desconforto moral. Você percebe que, naquele mundo, a violência não é um acidente, é um método. Você reflete sobre como isso afeta o seu próprio comportamento. Você anda mais armado, dorme mais leve, confia menos. Até sua sombra parece suspeita. No Velho Oeste, a paranoia não era fraqueza, era sobrevivência. Qualquer estranho podia estar atrás de alguém, ou de você. Há também o medo constante de erros. Um disparo mal calculado, um nome trocado, um boato exagerado, e de repente a recompensa está associada à pessoa errada. Você percebe que a linha entre caçador e criminoso é fina demais. Muitos homens alternavam os dois papéis ao longo da vida,
dependendo de quem estava pagando melhor naquela semana. À noite, deitado sob um céu cheio de estrelas, você pensa em como essa loucura por recompensas moldou a reputação violenta do Oeste. Não era apenas terra sem lei, era terra onde a lei tinha preço. Onde a justiça podia ser terceirizada para quem tivesse coragem, armas e pouca consciência. Você fecha os olhos entendendo que, naquele mundo, sobreviver não significava ser bom ou mal. Significava estar atento, desconfiado e sempre pronto para fugir ou perseguir. Porque no Velho Oeste, a caça nunca parava. Ela só mudava de alvo. Você acorda com o sol ainda indeciso no horizonte, e percebe que, no Velho Oeste, a caça por recompensas não dorme. Mesmo quando o corpo pede descanso, a promessa de dinheiro fala mais alto. Cartazes rasgados balançam presos a postes tortos, com rostos desenhados de forma imprecisa, nomes escritos às pressas e valores que fazem seus olhos brilharem. Você aprende rápido que cada cartaz é uma história incompleta, e, muitas vezes, uma armadilha. A recompensa parece simples no papel, um nome, um crime, um valor. Mas, na prática, nada é claro. Você descobre que alguns homens foram declarados fora da lei apenas por estarem no lugar errado, na hora errada. Outros realmente cometeram crimes, mas mudaram de nome, de cidade, de vida. Ainda assim, o cartaz continua ali, prometendo moedas para quem trouxer um corpo, ou alguém algemado, se tiver sorte. Você sente o peso psicológico disso. Cada vez que monta no cavalo, não sabe se está indo atrás de um assassino perigoso ou de um fazendeiro desesperado. O Oeste mistura justiça e vingança como se fossem a mesma coisa. A linha entre o certo e o lucrativo é tão fina quanto a poeira que cobre suas botas. No caminho, você encontra outros caçadores de recompensa. Alguns sorriem demais. Outros evitam contato visual. Há uma regra silenciosa: o mesmo alvo não deve ser dividido. Se dois caçadores chegam ao mesmo destino, a tensão cresce rápido. Não é raro que a recompensa acabe sendo decidida ali mesmo, no meio da estrada, com mãos próximas demais dos coldres. Você percebe que, às vezes, o verdadeiro perigo não é o procurado, é quem também o procura. As cidades pequenas vivem essa loucura de forma intensa. Quando você chega, todos sabem por que está ali. As conversas diminuem, as portas se fecham, e alguém sempre observa da janela. A presença de um caçador de recompensas significa confusão, tiroteio ou morte. Para os moradores, você não representa justiça. Representa problemas. Ainda assim, alguns cochicham informações, seduzidos pela possibilidade de uma parte do dinheiro ou apenas pelo desejo de se livrar de alguém incômodo. Você aprende que a informação é tão valiosa quanto a arma. Um nome dito no salão, uma briga antiga mencionada sem cuidado, um olhar nervoso quando você descreve o rosto do procurado. Tudo vira pista. E, pouco a pouco, você começa a desconfiar de todos, inclusive de si mesmo. O Oeste ensina rápido que confiar demais é um luxo caro. Há também a espera. Dias inteiros escondido perto de um celeiro, de um desfiladeiro ou de uma trilha pouco usada. O vento passa, o sol se move, e o silêncio pesa. É nesse tempo morto que a mente começa a trabalhar demais. Você imagina cenários, antecipa tiros, ensaia falas. E ri sozinho ao perceber que está planejando capturar alguém que talvez nem exista mais. É quase cômico, se não fosse tão perigoso. Um fato amplamente conhecido é que muitas recompensas eram emitidas sem investigação formal. Bastava a palavra de um xerife local ou de um fazendeiro influente. Isso fazia do sistema algo extremamente falho, mas também muito conveniente para quem precisava de ajuda rápida. O Velho Oeste não tinha paciência para processos longos, tinha pressa por resultados. Você também percebe o desgaste físico. Dormir mal, comer pior ainda, viver montado ou andando sob o sol impiedoso. Seu corpo se adapta, mas cobra o preço. As costas doem, os olhos ardem, e o estômago reclama. Mesmo assim, quando você pensa em desistir, lembra do valor escrito no cartaz. E continua. Existe algo quase absurdo nisso tudo. Você cruza quilômetros de terra por um pedaço de papel, confiando que alguém, em algum lugar, vai pagar o prometido. Às vezes paga. Às vezes não. Já houve casos de recompensas canceladas sem aviso, xerifes mortos antes da entrega, cidades que simplesmente desaparecem. Você chega com um prisioneiro, e não há ninguém para receber.
Historiadores ainda discutem se a caça por recompensas ajudou a impor alguma forma de ordem ou se apenas alimentou ainda mais a violência da fronteira. Do seu ponto de vista, vivendo isso na pele, parece menos uma solução e mais um ciclo. Um fora da lei capturado cria espaço para outro surgir. Um cartaz retirado logo é substituído por outro. No fim do dia, você percebe que a loucura não está apenas nos crimes, mas no sistema inteiro. A recompensa transforma pessoas comuns em caçadores implacáveis, empurra homens cansados para confrontos desnecessários e faz da vida humana uma cifra escrita a carvão. É estranho pensar que tudo isso acontece enquanto o céu continua bonito ao entardecer, tingido de laranja e roxo, como se nada estivesse errado. Você desmonta, se senta perto do fogo e respira fundo. Amanhã haverá outro cartaz, outro nome, outro valor tentador. E, mesmo sabendo que isso não leva a lugar nenhum, você entende por que continua. No Velho Oeste, a recompensa não compra apenas dinheiro. Compra um propósito, ainda que torto, perigoso e, às vezes, fatal. Você entra em uma cidade que parece vibrar com um tipo específico de tensão. Não é exatamente medo, mas expectativa. Aqui, cartazes colados tortos nas paredes anunciam nomes, rostos mal desenhados e valores que chamam atenção. A recompensa transforma pessoas em alvos, e a cidade inteira em um tabuleiro silencioso. Você sente isso no ar, no jeito como as portas se fecham rápido demais e nos olhares que duram um segundo a mais do que deveriam. A lógica da caça é simples, pelo menos na superfície. Alguém comete um crime, foge, e passa a valer dinheiro. Mas quando você vive isso de perto, percebe que a simplicidade é só aparência. Muitas vezes, os crimes são vagos, perturbação da ordem, resistência, suspeita. Ainda assim, o valor ao lado do nome é bem real. No Velho Oeste, recompensas eram uma extensão informal da lei, especialmente em regiões onde xerifes eram poucos e tribunais quase inexistentes. Você caminha pela rua principal e nota como caçadores de recompensas se misturam com cidadãos comuns. Nem todos usam distintivos. Alguns parecem fazendeiros cansados, outros jogadores profissionais. Há quem sorria demais e quem não sorria nunca. A qualquer momento, qualquer um pode estar avaliando você, calculando se seu rosto poderia um dia aparecer em um daqueles cartazes amarelados. É curioso como o sistema cria uma paranoia constante. Você aprende rápido a evitar chamar atenção. Um comentário atravessado no salão, um empurrão mal interpretado, e de repente alguém decide que você vale mais morto do que livre. Não é exagero. Em muitos lugares, trazer o corpo já bastava para receber o pagamento. A expressão Dead or Alive não era poesia. Era instrução prática. Você observa um grupo reunido perto da porta do escritório do xerife. Eles discutem rotas, cavalos, dias de viagem. Para eles, a caça é trabalho. Para o caçado, é uma sentença que nunca dorme. Dormir, aliás, vira um luxo raro. Quem é procurado aprende a acordar com qualquer som, a desconfiar de toda sombra. Você se imagina tentando descansar sabendo que há sempre alguém disposto a cruzar desertos inteiros só para trocar sua liberdade por algumas moedas. Eles operavam em uma zona cinzenta da lei, com permissões vagas e autoridade mal definida. Isso abria espaço para abusos frequentes. Pessoas eram capturadas por engano, confundidas por semelhança física ou simplesmente entregues porque alguém precisava do dinheiro. Resolver depois nem sempre era uma opção. Você entra no salão e sente o cheiro forte de bebida misturado com poeira. Conversas baixas cessam por um instante quando você passa. Não é paranoia. É hábito. Aqui, qualquer estranho pode ser um caçador disfarçado. Um homem no canto limpa calmamente sua arma enquanto observa o ambiente pelo reflexo do espelho atrás do balcão. É quase elegante, se não fosse mortal. Entre um gole e outro, você escuta histórias sussurradas. Um sujeito que foi capturado enquanto visitava a própria família. Outro que foi traído por um antigo amigo em troca de recompensa. A caça não exige ódio, apenas necessidade. E o Oeste está cheio de gente necessitada. A economia é instável, o trabalho é duro, e a promessa de dinheiro rápido fala alto. Há também quem veja tudo isso como justiça improvisada. Para algumas comunidades, a recompensa é a única forma de lidar com crimes reais. Assaltos, assassinatos, roubos de gado. Sem prisões estruturadas, sem longos julgamentos, a solução é direta.
Você percebe que essa mentalidade molda o comportamento coletivo. A violência deixa de ser exceção e passa a ser ferramenta. Ainda assim, existe um desconforto silencioso. Nem todos confiam nesse sistema. Alguns sabem que a linha entre criminoso e inconveniente é fina demais. Historiadores ainda discutem se o sistema de recompensas foi mais eficaz do que destrutivo para a estabilidade social do Velho Oeste, justamente por incentivar ações individuais acima de qualquer noção de justiça coletiva. Você termina sua bebida e se levanta devagar. Não quer parecer apressado, nem relaxado demais. Aprende-se rápido que o equilíbrio é questão de sobrevivência. Ao sair, o sol já começa a cair, alongando as sombras na rua. É nesse horário que caçadas costumam começar. A noite cobre rastros, mas também protege movimentos. Enquanto caminha, você percebe que, no Velho Oeste, a verdadeira loucura da caça e recompensa não está apenas na violência, mas na normalização dela. Viver aqui significa aceitar que vidas têm preço, que nomes viram papéis colados em madeira, e que justiça, muitas vezes, depende de quem chega primeiro com uma arma e um cavalo resistente. Você segue pela rua principal da cidade poeirenta, e percebe que a lógica das recompensas já contaminou tudo. Não é mais apenas sobre capturar foras da lei perigosos. Agora, qualquer pessoa pode virar alvo. Basta alguém dever dinheiro, atravessar a pessoa errada ou simplesmente ser confundido com outro rosto barbudo sob um chapéu gasto. No Velho Oeste, a linha entre justiça e conveniência é fina como o fio de poeira que entra nos seus olhos a cada passo. Você sente isso quando vê os cartazes pregados tortos nas paredes de madeira. Alguns trazem nomes famosos, outros mostram rostos mal desenhados, descrições vagas e recompensas tentadoras. Vivo ou morto aparece com frequência inquietante. A mensagem é clara: o resultado importa menos do que o corpo entregue. Para quem caça, você não é uma pessoa. É um valor em dólares. Os caçadores de recompensa circulam como sombras. Alguns usam distintivos improvisados, outros apenas um olhar treinado. Eles observam como você anda, como segura o copo, se a mão treme ao ouvir certos nomes. Você percebe que falar demais é perigoso. Ficar calado também. Tudo pode ser interpretado como culpa. É quase como tentar atravessar um campo minado social, onde cada palavra errada pode custar sua liberdade, ou sua vida. Em muitas cidades, os xerifes fazem vista grossa. Não por maldade pura, mas por cansaço. Eles sabem que não têm homens suficientes, nem balas, nem tempo. Então deixam que os caçadores façam o trabalho sujo. Em troca, recebem silêncio, parte do dinheiro ou simplesmente menos problemas para lidar. Você entende que a lei oficial existe, mas quem realmente manda é quem chega armado e confiante. Você entra em um salão e sente o peso dos olhares. Aqui, recompensas são discutidas entre goles de uísque barato. Alguém comenta que um sujeito foi capturado ontem enquanto dormia. Outro ri ao contar que entregou a pessoa errada, mas mesmo assim recebeu metade do pagamento. Ninguém parece muito incomodado. No Velho Oeste, erro é apenas um detalhe inconveniente. Você se senta num canto, tentando parecer invisível. Mas invisibilidade não existe nesse mundo. Um homem se aproxima, perguntando de onde você vem. A pergunta parece inocente, mas não é. Responder errado pode ligar você a um nome de cartaz. Você escolhe uma cidade distante, comum, esquecível. Ele observa seu rosto por alguns segundos a mais do que o confortável. Depois se afasta. Seu coração só desacelera quando ele vira de costas. Há histórias que correm baixinho, quase como lendas urbanas da fronteira. Pessoas que mudaram de nome várias vezes, que nunca dormem 2 noites no mesmo lugar. Famílias inteiras que desapareceram porque alguém decidiu que a recompensa valia o risco. Você começa a entender que, nesse sistema, sobreviver não é ser inocente, é não chamar atenção. À noite, o perigo aumenta. Lanternas balançam, passos ecoam, e qualquer batida na porta faz o estômago se contrair. Muitos capturados são levados enquanto dormem, amarrados antes mesmo de acordar. Você se deita com as botas calçadas, como muitos fazem. Não por conforto, mas por reflexo. Se precisar correr, cada segundo conta. O mais perturbador é perceber como tudo isso se normaliza. A cidade funciona. Pessoas compram pão, crianças brincam,
Cavalos bebem água no mesmo lugar onde alguém foi preso horas antes. A violência não é constante, mas é sempre possível. Ela paira no ar como a poeira, invisível até entrar nos seus pulmões. Você percebe que o sistema de caça e recompensa não cria apenas medo. Ele cria desconfiança. Ninguém confia totalmente em ninguém. Ajuda demais é suspeita. Gentileza pode ser armadilha. No fundo, todos estão calculando: quanto você vale? Vale mais vivo ou morto? É um pensamento frio, mas comum. Ao fechar os olhos por alguns instantes, você entende por que tantas histórias do Velho Oeste soam exageradas. Elas não são. Apenas parecem impossíveis para quem nunca viveu sob esse tipo de tensão constante. Aqui, a loucura da caça não está só nos desertos ou nas perseguições a cavalo. Ela está no cotidiano, nas conversas, nos silêncios. E enquanto o vento sopra entre as construções tortas, você sente que continuar vivo não depende apenas de força ou coragem. Depende de desaparecer no meio da multidão. De passar despercebido. Porque, neste mundo, ser notado é o primeiro passo para virar um cartaz na parede. Você começa a perceber que, no Velho Oeste, a recompensa pela cabeça de alguém não era apenas um valor em dinheiro, era um convite permanente ao caos. Ao atravessar uma rua poeirenta, sente nos ombros o peso invisível de saber que qualquer pessoa ao seu redor pode estar calculando quanto você vale vivo ou morto. Cartazes pregados tortos em paredes de madeira anunciam nomes, descrições vagas e cifras tentadoras. Às vezes, o desenho mal se parece com a pessoa real. Outras vezes, basta parecido o suficiente. Você observa que não existe um sistema central confiável. Cada cidade, cada condado, às vezes até cada fazendeiro rico decide quem merece uma recompensa. Isso cria um ambiente onde a verdade importa menos do que a narrativa. Se alguém consegue convencer o xerife local de que você é provavelmente o sujeito procurado, isso pode ser o suficiente. A justiça, aqui, anda armada, cansada e frequentemente bêbada. Enquanto caminha, você percebe algo inquietante. A profissão de caçador de recompensas não exige treinamento formal. Não há uniforme, não há juramento solene. Basta ter uma arma, algum tempo livre e disposição para atravessar territórios hostis. Muitos desses homens, e alguns poucos mulheres, são ex-soldados, pistoleiros fracassados ou simplesmente pessoas endividadas tentando sobreviver. Para eles, a moral é flexível. O pagamento, não. Você entra em um salão e sente o ar pesado de fumaça, suor e tensão. Aqui dentro, histórias circulam mais rápido que moedas. Alguém comenta que um homem foi morto na semana passada apenas porque tinha o mesmo casaco descrito em um cartaz. Outro diz que isso é exagero. Você percebe que ninguém tem certeza de nada, e isso é exatamente o problema. No Velho Oeste, a dúvida raramente protege alguém. Você nota que, em teoria, muitas recompensas pediam o alvo vivo. Na prática, trazer alguém morto era mais fácil, mais seguro e exigia menos comida no caminho. Provas. Às vezes um objeto pessoal. Em casos extremos, partes do corpo. Não porque fosse oficial, mas porque era aceito. E o que é aceito, rapidamente se torna rotina. Você engole em seco, pensando como a sobrevivência aqui exige escolhas que corroem qualquer noção moderna de justiça. Ao sair do salão, o sol está mais baixo, alongando as sombras. Você percebe que até pessoas comuns aprendem a viver desconfiadas. Mudam de nome, evitam cidades grandes, nunca ficam tempo demais no mesmo lugar. Ser invisível é uma estratégia. Ser esquecido, um luxo. No Velho Oeste, notoriedade é perigosa. Quanto mais alguém fala de você, maior a chance de seu rosto acabar em um pedaço de papel barato preso a um poste. Você também começa a entender que muitas recompensas são usadas como ferramentas políticas. Um fazendeiro poderoso acusa um rival de roubo. Um dono de ferrovia quer remover um obstáculo inconveniente. A recompensa legitima a perseguição. Não importa se o crime foi real. Importa que agora existe dinheiro envolvido. E onde há dinheiro, há gente disposta a acreditar. Há algo quase irônico nisso tudo. O sistema foi criado para impor ordem, mas acaba espalhando ainda mais medo. Crianças aprendem cedo a não confiar em estranhos. Famílias se mudam no meio da noite. Você percebe que o Oeste não é apenas violento, ele é paranoico. Todos observam todos.
Cada olhar dura um segundo a mais do que deveria. Enquanto o céu começa a escurecer, você sente o cansaço mental desse ambiente. Não é apenas o perigo físico. É a constante sensação de ser avaliado, medido, precificado. No Velho Oeste, a linha entre caçador e presa muda rápido. Hoje você observa. Amanhã, pode ser observado. E ninguém dorme realmente tranquilo quando sabe que seu nome pode valer algumas notas amassadas. Você respira fundo e segue adiante, entendendo que aqui a recompensa não compra apenas corpos. Ela compra silêncio, erros e injustiças. E, lentamente, molda um mundo onde sobreviver exige mais desconfiança do que coragem. Você percebe que, no Velho Oeste, a linha entre caçador e presa nunca foi realmente clara. Em teoria, o caçador de recompensas está ali para trazer alguém à justiça. Na prática, você nota que justiça era uma palavra flexível demais para um território onde o dinheiro falava mais alto que a lei escrita. Ao caminhar por uma rua de terra batida, você sente esse peso no ar. Todo mundo observa todo mundo, porque qualquer rosto pode valer dólares pendurados num cartaz amarelado. Você imagina como seria acordar sabendo que seu nome circula em tavernas, delegacias improvisadas e acampamentos distantes. No Velho Oeste, os avisos de procura-se eram simples, muitas vezes imprecisos, e quase sempre exagerados. Um roubo virava assassinato. Uma briga de bar virava massacre. E, ainda assim, bastava a promessa de recompensa para transformar homens comuns em perseguidores implacáveis. Você caminha devagar, tentando não fazer barulho, porque entende que até um gesto mal interpretado podia custar sua liberdade, ou sua vida. Os caçadores de recompensa não formavam um grupo organizado. Alguns eram ex-soldados, outros antigos criminosos tentando mudar de lado, e muitos eram apenas homens desesperados por dinheiro rápido. Você percebe que não havia treinamento formal. O que existia era experiência bruta, adquirida em tiroteios, emboscadas e noites mal dormidas ao relento. Para você, acostumado a contratos e regras claras, a ideia de alguém decidir seu destino com base num pedaço de papel preso a um poste parece surreal. Enquanto avança, você ouve histórias sussurradas. Há relatos de caçadores que entregavam pessoas erradas e mesmo assim recebiam parte do pagamento. Outros traziam apenas provas, um objeto pessoal, às vezes até algo mais macabro, quando o cartaz dizia vivo ou morto. Isso muda completamente sua percepção do perigo. Não se tratava apenas de ser inocente ou culpado. Tratava-se de estar no lugar errado, na hora errada, com a aparência errada. Você observa que as cidades incentivavam esse sistema porque era mais barato do que manter forças policiais estruturadas. Delegados locais muitas vezes dependiam desses homens armados para capturar fugitivos que atravessavam territórios enormes. Um fato amplamente conhecido é que muitos xerifes do Oeste tinham autoridade limitada fora de suas jurisdições, enquanto caçadores de recompensa podiam atravessar fronteiras territoriais sem grandes consequências. Para você, isso soa como um convite oficial ao caos. No meio disso tudo, surgem códigos informais. Alguns caçadores se recusavam a caçar mulheres ou crianças. Outros juravam nunca atirar pelas costas. Mas esses códigos variavam de pessoa para pessoa e podiam ser quebrados facilmente quando a recompensa era alta. Você percebe que, no fundo, não havia garantia nenhuma. A moral era tão instável quanto as cercas improvisadas que delimitavam as cidades. Você passa por um salão e imagina como aquele ambiente funcionava como centro de informações. Bebida, cartas, conversas soltas. Era ali que boatos se espalhavam, descrições eram distorcidas e nomes ganhavam novos crimes. Um sujeito parecido com você poderia ser confundido com alguém procurado, e isso bastaria para iniciar uma perseguição. A ideia de ter sua identidade reduzida a um retrato mal desenhado em carvão é inquietante. O humor seco do Oeste aparece até nisso. Alguns cartazes ofereciam recompensas tão baixas que mal pagavam a munição gasta na captura. Outros prometiam fortunas, atraindo dezenas de caçadores para o mesmo alvo. Você imagina o clima, vários homens armados seguindo a mesma trilha, não apenas atrás da presa, mas desconfiando uns dos outros. No fim, a caça se tornava dupla, o fugitivo e o próprio concorrente. Você percebe também que a fama podia ser uma armadilha. Alguns caçadores ficaram conhecidos demais, e isso os transformou em alvos. Criminosos se uniam para eliminá-los, ou armavam emboscadas só para provar um ponto.
A recompensa, nesse caso, se invertia. Agora era a cabeça do caçador que valia dinheiro. Você sente um arrepio ao perceber como esse ciclo nunca terminava. Violência gerando mais violência, sempre alimentada por dinheiro. À medida que a noite cai, você entende que sobreviver nesse sistema exigia mais do que habilidade com armas. Exigia intuição, desconfiança constante e uma boa dose de sorte. Um simples erro de julgamento, confiar na pessoa errada, dormir no lugar errado, falar demais, podia ser fatal. Para você, fica claro que o Velho Oeste não romantizava heróis solitários, ele moía pessoas comuns até que restassem apenas histórias exageradas. Você respira fundo e segue adiante, sentindo que cada passo ecoa uma verdade desconfortável. Naquele mundo, ninguém estava realmente seguro. Nem quem caçava, nem quem era caçado. E talvez essa seja a parte mais perturbadora de todas, a noção de que a recompensa nunca era apenas dinheiro, mas a ilusão de controle em um lugar que, no fundo, era puro improviso. Você acorda antes do sol nascer, e o Velho Oeste ainda parece suspenso entre o frio da madrugada e o calor que virá. Aqui, a loucura das caças e recompensas não dorme. Mesmo quando tudo parece silencioso, há sempre alguém contando moedas, afiando uma faca ou lendo, pela 10ª vez, um cartaz amassado com um rosto mal desenhado e um valor escrito em letras grandes. Você percebe que, nesse mundo, o dinheiro não é apenas pagamento, é motivação, desculpa e sentença. Você caminha pela rua principal da cidade ainda meio vazia. O chão é de terra batida, marcado por pegadas antigas, ferraduras e manchas que ninguém se preocupa em explicar. A maioria das recompensas surge justamente em lugares assim, cidades pequenas demais para se defender, grandes o suficiente para gerar problemas. Um assalto ao trem, um roubo de gado, um xerife morto, e pronto, um novo cartaz é pregado na parede do salão. Você nota como os valores variam. Algumas recompensas são baixas, quase insultantes, oferecidas por fazendeiros desesperados. Outras são altas o bastante para enlouquecer qualquer um. Quanto maior o valor, mais pessoas entram na caçada. E aí está o detalhe perturbador. Quando a recompensa cresce, a linha entre caçador e assassino fica cada vez mais fina. Você sente isso no ar, como poeira que entra nos pulmões sem pedir permissão. A maioria das caçadas não começa com tiros, mas com boatos. Você se senta perto de um homem que bebe café ralo e fala demais. Ele diz ter visto o procurado cruzar o rio ao norte. Outro jura que o mesmo homem foi visto no deserto, dias depois. Informações se contradizem o tempo todo, e você percebe que seguir a pista errada pode custar dias de viagem, água, comida, ou a própria vida. Ainda assim, ninguém parece hesitar muito. A promessa do dinheiro fala mais alto. Você aprende rápido que capturar alguém vivo é mais difícil do que parece. Muitos cartazes dizem vivo ou morto, mas trazer alguém respirando exige cordas, vigilância constante e um risco enorme. Um prisioneiro pode fugir, atacar ou simplesmente morrer no caminho. Por isso, muitos preferem não correr esse risco. É um pensamento frio, mas comum. Você sente um desconforto silencioso ao perceber como isso se torna normal. Durante a jornada, você cruza paisagens que parecem infinitas. Planícies secas, montanhas distantes, rios traiçoeiros. O ambiente em si parece conspirar contra você. O sol castiga durante o dia, e à noite o frio entra nos ossos. Você entende que não são apenas os foras da lei que tornam tudo perigoso, a própria terra faz parte da armadilha. Muitos caçadores de recompensas morrem sem jamais encontrar quem procuravam. Você também começa a notar algo inquietante. Nem todo procurado é um grande criminoso. Alguns são ladrões pequenos, homens que roubaram comida ou fugiram de dívidas. Outros são acusados de crimes mal explicados, denunciados por vizinhos ou rivais. Mas o cartaz não conta a história toda. Ele só mostra um rosto e um valor. E isso, para muitos, já basta. À noite, você acampa sozinho, com o fogo baixo. O silêncio é quebrado por sons distantes, talvez animais, talvez pessoas. Você se pega pensando em quem está sendo caçado agora. Ele também deve estar com medo, olhando por cima do ombro, desconfiando de qualquer estranho. No Velho Oeste, a paranoia é compartilhada. Quem caça teme emboscadas, e quem foge teme ser reconhecido a qualquer momento. Existe também a rivalidade entre caçadores. Dois homens podem estar atrás do mesmo alvo, seguindo pistas semelhantes.
Quando se encontram, a tensão é imediata. Às vezes há acordos, outras vezes brigas. Em alguns casos, o confronto não é com o procurado, mas entre aqueles que querem a recompensa. Você percebe que o sistema incentiva isso: mais violência, mais risco, mais caos. Você lembra de histórias em que pessoas comuns foram confundidas com criminosos por se parecerem vagamente com o retrato do cartaz. Um chapéu parecido, uma barba do mesmo jeito, e pronto, alguém aponta o dedo. No meio dessa loucura, provar quem você é pode ser tão difícil quanto provar que não é. O medo de ser acusado injustamente ronda todos, inclusive você. Conforme a noite avança, você se deita olhando para o céu estrelado. Há uma estranha beleza nisso tudo, misturada com brutalidade. O Velho Oeste transforma a justiça em mercadoria e o medo em rotina. Você fecha os olhos entendendo que, aqui, a caça nunca termina de verdade. Mesmo quando alguém é capturado ou morto, outro nome logo aparece em um novo cartaz, e o ciclo recomeça, girando lentamente, como a poeira levantada por um cavalo que já passou. Você percebe que, neste ponto da sua jornada pelo Velho Oeste, a caça por recompensas já não é apenas um trabalho perigoso. Ela começa a se confundir com uma espécie de vício silencioso. Você caminha por uma rua de terra batida, sentindo o rangido das tábuas sob suas botas e o peso invisível de todos os nomes que já ouviu sussurrados em salões. Cada cartaz colado em uma parede torta carrega um rosto diferente, mas a promessa é sempre a mesma: dinheiro em troca de alguém que não terá um amanhã tranquilo. A recompensa muda a forma como você olha para as pessoas. Um homem encostado no balcão deixa de ser apenas um estranho cansado. Você observa as mãos dele, o coldre, a cicatriz no pescoço. Uma mulher que atravessa a rua com pressa não é só alguém fugindo do calor. Você se pergunta se ela está escondendo alguém, se sabe de algo, se vale alguns dólares. No Velho Oeste, a desconfiança se torna um reflexo automático, quase como respirar. Você entra em um salão mal iluminado. O ar é denso, mistura de suor, álcool barato e poeira trazida do deserto. O pianista toca algo repetitivo, como se estivesse tentando hipnotizar o tempo para que a noite passe mais rápido. Aqui dentro, a conversa sempre cai no mesmo assunto: quem foi capturado, quem escapou, quem morreu tentando. A caça por recompensas vira entretenimento, um espetáculo oral, contado em exageros e risadas nervosas. Você escuta histórias de caçadores que começam cheios de ideais, dizendo que estão apenas ajudando a justiça onde a lei não alcança. Com o tempo, esses mesmos homens passam a escolher alvos não pela gravidade do crime, mas pelo valor do cartaz. No Oeste, justiça e comércio caminham lado a lado, e você sente esse desconforto se instalar lentamente, como uma pedra dentro do sapato. Há cidades inteiras que vivem desse ciclo. Um fora da lei aparece, o medo cresce, o xerife fixa um cartaz, e de repente a cidade se enche de estranhos armados. Hotéis lotam, bares faturam, ferreiros vendem munição. A violência se torna um motor econômico. Você percebe que, para alguns, não importa se o criminoso é capturado vivo ou morto, o importante é que a história continue girando. Você lembra que, oficialmente, muitos cartazes pedem o criminoso vivo ou morto. Essa frase simples muda tudo. Ela autoriza o pior, normaliza o tiro pelas costas, transforma qualquer encontro em uma sentença imediata. Na prática, trazer alguém morto é mais fácil, mais rápido e, muitas vezes, mais seguro. O resultado é um Oeste onde a morte vira atalho. Enquanto caminha para fora do salão, o vento frio da noite bate no seu rosto. Você pensa nas famílias das pessoas procuradas. Algumas realmente cometeram crimes brutais, mas outras apenas cruzaram o caminho errado, roubaram um cavalo para sobreviver, reagiram mal a uma injustiça. No papel, todos viram o mesmo: um rosto borrado, um nome e um valor em dólares. A solidão começa a pesar. Caçadores de recompensa raramente viajam em grupos grandes por muito tempo. A confiança é frágil, porque o dinheiro pode mudar de mãos rápido, e a traição também. Você dorme com o olho aberto, mesmo quando encontra abrigo. O som de um galho quebrando do lado de fora é suficiente para acordar seu corpo inteiro, pronto para reagir antes mesmo da mente. Há também o medo constante de ser confundido com o alvo. Em cidades desconhecidas, sua aparência, suas armas e seu silêncio podem levantar suspeitas. Já houve casos de caçadores mortos por engano, vítimas da mesma lógica violenta que ajudaram a alimentar. No Velho Oeste, o rótulo vem antes da explicação.
Você percebe que, quanto mais recompensas circulam, mais o Oeste parece se alimentar de si mesmo. Um homem captura outro, ganha dinheiro, compra armas melhores, e volta para caçar novamente. É um ciclo que não exige reflexão, apenas movimento. Parar para pensar pode ser perigoso, ou pelo menos é isso que todos dizem. Antes de dormir, você se deita olhando para o teto de madeira de um quarto barato. O silêncio é interrompido por passos distantes e pelo uivo do vento passando entre os prédios. Você se pergunta quantos nomes ainda surgirão nos cartazes amanhã. Quantos rostos ainda vão se misturar na sua memória até virarem apenas sombras. E, enquanto o sono finalmente se aproxima, você entende algo simples e inquietante. No Velho Oeste, a caça por recompensas não enlouquece apenas quem é perseguido. Ela corrói lentamente quem persegue também, apagando a linha entre justiça, sobrevivência e pura obsessão. Você segue cavalgando com o corpo cansado e a mente alerta, porque no Velho Oeste a parte mais perigosa da caçada raramente era o confronto em si, era o que vinha depois. Agora que o alvo caiu, o verdadeiro teste começa: sobreviver até a recompensa. Você sente o peso disso enquanto amarra o corpo, ou o prisioneiro, ao cavalo. Cada sacolejo da estrada lembra que alguém, em algum lugar, pode querer exatamente o que você carrega. É um fato histórico amplamente conhecido que recompensas eram oferecidas não apenas por criminosos famosos, mas também por ladrões comuns, desertores e até pessoas acusadas de crimes menores. Os cartazes prometiam valores que pareciam fortuna para quem mal conseguia pagar uma refeição quente. Você imagina o papel envelhecido balançando na parede do salão, com um nome mal escrito, um desenho impreciso e a palavra wanted grande demais para ser ignorada. Aquilo não era justiça pura, era incentivo. Você percebe que, quanto mais se aproxima da cidade para entregar a captura, mais desconfortável o caminho se torna. Estradas vazias demais, silêncios longos demais. Outros caçadores podem ter visto o mesmo cartaz. Alguns acreditam que não importa quem puxou o gatilho primeiro, apenas quem chega ao xerife com a prova. E você sente isso na pele. Seu olhar não descansa, suas mãos permanecem perto da arma, mesmo com o ombro dolorido. Há uma curiosidade pouco comentada: em algumas regiões, bastava levar uma parte do corpo do procurado como prova da morte. Orelhas, dedos ou até o couro cabeludo eram aceitos informalmente, dependendo da cidade e do nível de corrupção local. Você engole em seco ao pensar nisso, porque percebe o quanto o sistema podia incentivar excessos. Não era apenas capturar, era provar de qualquer maneira possível. Enquanto avança, você passa por um rancho abandonado. Portas rangem com o vento, janelas quebradas observam sua passagem. Lugares assim eram usados como armadilhas improvisadas. Você sabe disso. Muitos caçadores foram mortos ao tentar descansar por uma noite, confiando demais no silêncio. O Velho Oeste não perdoa descuido, e você aprende isso não por livros, mas por histórias sussurradas em mesas sujas de bebida. O corpo reage antes da mente. Um estalo distante faz seu coração acelerar. Pode ser um galho, pode ser alguém. Você lembra que a fama de um caçador cresce rápido, mas a sobrevivência nem sempre acompanha. Alguns nomes viram lenda justamente porque não viveram o suficiente para envelhecer. Outros desaparecem sem rastro, como se o deserto tivesse engolido tudo. Você pensa na justiça, se é que essa palavra se aplica aqui. O xerife da próxima cidade pode ser honesto, ou pode dividir a recompensa com alguém que chegou depois de você. Há relatos de prisioneiros libertados discretamente à noite, desde que alguém pagasse o suficiente. Historiadores ainda discutem se o sistema de recompensas ajudou a reduzir o crime ou apenas transformou a violência em um negócio lucrativo. O sol começa a descer, pintando o céu de laranja queimado. É bonito, quase calmo demais para o que você sente por dentro. Você lembra de ouvir que alguns caçadores preferiam viajar à noite para evitar emboscadas, enquanto outros juravam que a escuridão era ainda mais traiçoeira. Você escolhe seguir devagar, porque pressa demais costuma terminar mal. Quando finalmente avista sinais de civilização, fumaça, cercas, uma estrada mais marcada, o alívio vem misturado com tensão. A cidade não é um refúgio garantido. Salões são cheios de ouvidos atentos, e nem todos torcem para que você receba o pagamento. Alguns torcem para que você não chegue vivo até o balcão do xerife. Você desmonta com cuidado, sentindo o corpo pesado. Cada passo ecoa como um aviso silencioso. Pessoas olham,
fingem não olhar, cochicham. Você percebe que a loucura da caça e recompensa não termina com o disparo final. Ela se estende por esse momento exato, em que você ainda não é vencedor nem derrotado. Há algo quase irônico nisso tudo. O sistema prometia ordem, mas entregava paranoia. Prometia justiça, mas cultivava desconfiança. Você percebe que, no fundo, muitos caçadores não eram movidos apenas pelo dinheiro, mas pela sensação de controle em um mundo caótico. Uma sensação frágil, que dura pouco. Você respira fundo, ajeita o chapéu e segue em frente. Ainda não acabou. Talvez nunca acabe de verdade. No Velho Oeste, sobreviver à recompensa era quase tão difícil quanto conquistar uma. E enquanto atravessa a rua principal, você entende, a verdadeira loucura não era caçar homens. Era tentar sair inteiro depois disso. Você percebe que, no Velho Oeste, a loucura da caça e recompensa não termina com o pôr do sol, ela apenas muda de forma. Ao cair da noite, as ruas de terra ficam mais silenciosas, mas a tensão continua suspensa no ar, como poeira que demora a assentar. Você caminha devagar, sentindo que cada passo pode ser observado. Aqui, até o descanso parece provisório. Os caçadores de recompensas não são apenas homens a cavalo com cartazes amassados no bolso. Muitos se tornam sombras, pessoas comuns durante o dia, predadores atentos à noite. Você aprende que dormir profundamente é um luxo perigoso. Há quem mantenha as botas calçadas e o rifle encostado na cama, pronto para acordar em segundos. Você entra em uma estalagem simples, onde o assoalho rende a cada movimento. O cheiro de álcool barato, suor seco e madeira velha se mistura no ar. Conversas cessam por alguns segundos quando você cruza a porta. Não é pessoal, é sobrevivência. Ninguém sabe quem pode estar sendo seguido, ou quem tem uma recompensa pendurada no próprio nome. É quase engraçado pensar que hoje as pessoas reclamam de câmeras de segurança, enquanto ali cada olhar humano funcionava como um radar silencioso. Você se senta em um canto e observa. Um homem limpa calmamente o revólver, outro conta moedas com pressa, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Uma curiosidade pouco comentada é que muitos caçadores de recompensas usavam nomes falsos não para se proteger dos criminosos, mas de outros caçadores, que às vezes preferiam eliminar a concorrência antes de dividir o prêmio. Enquanto a noite avança, você entende que o sistema de recompensas criava um ciclo quase impossível de quebrar. Um homem perseguido reage com violência para não ser capturado. O caçador, por sua vez, se antecipa, sabendo que hesitar pode ser fatal. Historiadores ainda discutem se esse modelo acelerou a violência no Oeste ou apenas revelou conflitos que já existiam em regiões sem lei estabelecida. Você se deita, mas o sono vem leve. Cada ruído, um cavalo relinchando ao longe, passos na rua, uma porta batendo, parece um aviso. Você imagina como era viver semanas assim, com o corpo sempre tenso, o coração sempre preparado para correr ou lutar. Não é à toa que muitos desses homens envelheciam rápido, mesmo os que sobreviviam. Há também o lado menos falado, os erros. Cartazes com descrições vagas, nomes parecidos, retratos imprecisos. Pessoas comuns às vezes eram presas ou mortas por engano. Você pensa em como um simples erro de identificação podia transformar alguém em alvo legítimo. Um detalhe estranho é que alguns procurados tentavam mudar radicalmente a aparência, barba longa, roupas diferentes, até andar mancando, tudo para confundir quem os caçava. Você vira de lado, encarando a escuridão do quarto. A ideia de justiça aqui é prática, não moral. Entregar alguém vivo rende mais, mas entregar morto ainda paga. Essa matemática simples molda decisões rápidas, e muitas vezes, irreversíveis. O Velho Oeste não premia a reflexão, ele recompensa a ação. Pouco antes de adormecer, você percebe algo curioso. Apesar de toda essa brutalidade, havia regras não escritas. Alguns caçadores evitavam atirar pelas costas. Outros recusavam recompensas muito baixas, por considerarem o risco injustificável. Não era honra no sentido romântico, mas um código mínimo para continuar vivendo consigo mesmo. O silêncio finalmente se aprofunda. Amanhã, novos cartazes podem surgir. Novos nomes, novos valores, novas caçadas. E você entende, com uma clareza calma, que a verdadeira loucura da caça e recompensa no Velho Oeste não era apenas matar ou capturar, era acordar todos os dias sabendo que alguém, em algum lugar,
podia estar fazendo contas sobre o seu próprio valor em dinheiro. Agora, você deixa que essas imagens se afastem lentamente, como uma paisagem vista pela janela de um trem antigo. O Velho Oeste fica para trás, com seus cartazes amarelados, ruas de terra e noites cheias de tensão. Seu corpo começa a relaxar, percebendo que esse mundo duro já não te cerca. A respiração se torna mais profunda, mais lenta. Você sente o peso do dia imaginário se dissolver, como poeira levada pelo vento. Aqui, não há recompensas penduradas, não há passos se aproximando no escuro. Apenas silêncio, constante e seguro. Pense no contraste, um tempo em que dormir era um risco, e este momento, em que o descanso é permitido. Você se acomoda melhor, sentindo que cada músculo encontra um lugar confortável. As histórias que ouviu agora funcionam como um eco distante, não como um alerta. Deixe a mente vagar sem pressa. Imagine o céu amplo do oeste se transformando em um céu tranquilo, sem ameaça, apenas estrelado. Nenhuma perseguição, nenhum nome sendo chamado, nenhuma contagem regressiva silenciosa. Você está seguro. O dia terminou. A estrada fica quieta. E, pouco a pouco, o sono chega com suavidade, cobrindo tudo como um cobertor leve. Boa noite e bons sonhos.